Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Nesta aula, nós vamos trabalhar com o oitavo ano do ensino fundamental e o tema de hoje é atletismo, lançamentos e arremessos. É a continuidade da aula passada, tá certo? Então vamos à nossa aula de hoje. Então vamos tratar hoje do lançamento do martelo. O que é um martelo? É um implemento, uma bola de ferro com cabo, uma haste também, né, de metal, tal, flexível, né? E uma parte para você segurar aí, para que você possa fazer o movimento. Qual a origem disso? O martelo é um aparelho composto de três peças: a cabeça, o cabo e o punho, como a gente viu. A cabeça deverá ser de uma forma esférica de bronze de ferro com chumbo no seu interior para completar o seu peso. O regulamento aí diz que para a prova masculina aí é 7 quilos, né, e 260 gramas, beleza? O cabo deve ser de arame, de aço, diâmetro tal. Os punhos têm a forma de um triângulo com um canto arredondado e deverá ligar ao cabo de modo que não possa num, girar numa função, né? Então ele é para que ele possa girar de forma adequada, fazer o giro de forma adequada. Então vamos lá. Então existe um movimento que é o molinete, que é um movimento que é feito aí para criar, e a gente vai dar uma consertada aqui para você visualizar, ok? Então vamos voltar aí rapidinho para você, a gente vai dar uma ampliação aqui para que você possa ver melhor aqui, tá, ok? Então, grandes trajetórias circular da cabeça do martelo. Então, o que é o molinete? Molinete é quando você faz o movimento e gira por cima da sua cabeça. Você tem uma bola de ferro, uma haste de metal e você vai girar. Quando ela gira em cima da sua cabeça, por cima da sua cabeça, né? Com o maior raio possível, deslocamento suave do corpo e o movimento ondulatório dos quadris. Então, vai haver um movimento do quadril e um movimento também do implemento acima da sua cabeça. Isso aí a gente chama de molinete, ok? Muito bem, continuamos. Então, tem vários giros que são feitos para acelerar essa esfera de ferro. E aí é transferido a força do corpo para a esfera de ferro e finalmente, como você vê, ele vai girando, girando. Vamos dar um zoom para a gente dar uma olhadinha aqui de novo. Então a gente vê, né? Ele gira, gira, gira aqui e após esses giros ele solta o implemento, ok? Girando, girando, girando e solta o implemento. Então, finalmente, a finalização, você vai soltar no ângulo de 45 graus. Aí tem uma área que é protegida com a gaiola de ferro e tem um ângulo em que você deve jogar o implemento, no caso, o martelo, ok? Observe com a gente aí. Ele vai girar, fazer o molinete acima da cabeça, depois vai fazer cerca de vários giros, tá? Ele faz vários giros e depois ele solta o implemento. Então vamos lá, prossigamos. Onde foi que surgiu isso? Como se realiza o lançamento do martelo? Agora, de forma bem resumida. Primeiro você tem que aprender a fazer aí o, a empunhadura, que é como segurar, usando luvas, tá? Você vai pegar com a mão esquerda, tal, para poder usar luvas especiais. A mão direita deve ser colocada sobre a esquerda para poder fazer aí a empunhadura correta. A posição de, de partida, como é? Tem aí a separaçãozinha, viu, galera? O atleta se encontra na parte do círculo, então vai ter um círculo, e o atleta vai se encontrar na parte do círculo, então ele vai começar a fazer os molinetes, tá? Os giros acima da cabeça, vai começar a fazer os giros de aceleração para poder soltar o implemento. Então vamos lá. Molinetes, ele vai começar a fazer, né, acima da sua cabeça, tá? Começar a impulsionar cada vez mais, aí ele vai dar 2 ou 3 giros de rotação com o martelo
Aqui ele fazendo o giro acima da cabeça, que é o molinete. Depois o atleta realiza uma série de giros. Ele vai continuar girando, né? Adquirido pelo molinete, o movimento que foi acelerado pelo molinete, vários giros. E finalmente ele vai fazer o lançamento do martelo, vai lançar o martelo, tá, dentro do ângulo de um raio estabelecido lá na prova. Então aqui ele faz o giro e solta o martelo. Vamos ver isso aí na prática, as molinetes. Agora o giro, 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 soltou o implemento. O implemento vai cair dentro de um raio. Observe aqui, né? De novo, molinetes, giro, giro, giro e soltou o implemento. Observe a gaiola, né? Que ele está dentro da gaiola. Ah? Então, de forma bem resumida, você está vendo aí molinete, molinete, giro, giro e solta o implemento. Muito bem. Prossigamos agora para os outros tipos. Lançamento do dardo. Sim, voltando aí, para que a gente não esqueça que isso aí tem origem entre os povos celtas, ok? Não é entre os povos gregos. Ele basicamente foi desenvolvido pelos celtas. E depois incorporado aí o atletismo olímpico. O lançamento do dardo. Né? Antigamente, a prova do dardo teve sua importância tal nos Jogos Olímpicos da Antiga Grécia. Já esse aqui, o dardo não, o disco, gente, desculpa aí. O disco teve aí a origem na Antiga Grécia. O dardo a gente trabalhou na aula passada, não foi? Então, na Antiga Grécia, tá? E consiste num implemento, tá? Vamos colocar aqui um disco redondo, tal, côncavo, bicôncavo. O atleta faz também movimentos de giro para soltar. E existe um peso específico para cada idade e modalidade, tanto feminino como masculino, como a gente pode ver. Então, eternizado aí o lançamento do disco pelo Discóbio de Miron, que é o símbolo da educação física. Então, o lançamento do disco é uma coisa bem célebre para a educação física, porque representa o símbolo da educação física, certo? Então, como realizar o lançamento do disco? É bem simples, porém um pouco complexo, tá? Segurar o disco de forma adequada, né? Agarrar o disco com as pontas dos dedos, realizar os giros no eixo do corpo de 540. Aí ele realiza os giros de 540 e finalmente solta o disco. Ok? Vamos ver isso na prática. Ele não pode sair dessa área, tá certo? Tá realizando o giro. Muito bem. Então observe aí como é feito o lançamento do disco. E finalmente vamos para o lançamento do peso. O peso também ele tem uma origem assim entre os egípcios, tá? Eles já faziam esse lançamento de pedras em festivais e também os gregos realizavam isso e também os povos celtas. Então vários povos já realizavam esse tipo de lançamento. Existem várias técnicas aí que a gente utiliza para fazer o lançamento do disco, mas nós vamos trabalhar aqui essa técnica que nós estamos observando esse atleta executar. Então vamos para ela agora. Como ela é feita? O arremesso do disco ele tem que respeitar algumas coisas. Tem o raio, ele vai ter que ser lançado aqui dentro. Se lançar aqui fora não vale, tá ok? O atleta tem que permanecer, assim como o lançamento do martelo, assim como o lançamento do disco, ele tem que lançar dentro de um raio, que é uma área específica para que se ele cair fora não é válido. Outra coisa é que nós temos aí o arremesso de peso, ele não é um lançamento, a gente sabe que é uma técnica totalmente diferente do lançamento, né? O arremesso é de uma esfera de bronze, né, com o ferro no seu interior, tá? Em um círculo de 2,1 metros de diâmetro, tá? Delimitado, né, por partes por um anteparo, que é essa estruturazinha aqui que a gente vê aqui que ele não pode passar. Então a técnica consiste em preparação, arremesso e recuperação, deslocamento, preparação, deslocamento, arremesso. Então vamos ver como é feito essa técnica. Primeiro tem o local onde tem, né, aquela coisa que a gente falou aqui para você,
que é o anteparo. Então temos aqui o anteparo, o local, o círculo, no caso, o competidor vai segurar aí, vai fazer que é a técnica de Biron, tá? Como é que é realizado? Primeiro aí com a perna esquerda lançada para trás, ele vai lançar a perna esquerda para trás, como nós estamos vendo aqui, ele estica a perna para trás. Então, preparação. O peso é ajustado no pescoço, como a gente viu aqui atrás, ajustado aqui no pescoço. Então, muito bem, ajustou o peso no pescoço. A perna vai ser jogada para trás, como você pode ver aqui. Então, ele ajeita o peso no pescoço, faz a empunhadura segurando de forma correta e coloca a perna para trás. Encolhe o corpo e aí vai ver o deslizamento, quando o atleta desliza a perna para trás, né? Ele encolheu, jogou e agora ele desliza para trás e aí ele começa o arremesso. O atleta deve transferir sua força empurrando o implemento. Então o atleta vai girar, vai ficar de costas, né, para o anteparo, e agora ele vai girar e empurrar o peso, tá? Ok? E fazer a recuperação sem sair do local. Então vamos ver aqui como é que ele realiza. Observa que ele segurou, queimou aí, ele errou, né? Saiu, perdeu aí esse arremesso. Ele não pode sair de jeito nenhum, ele tem que ficar aí dentro, tá ok? Senão ele perde esse arremesso. Observe que tem um raio de ação, ele só pode ser jogado dentro desse raio de ação, ok? Então, aqui tem umas perguntinhas para a gente que a gente vai fazer bem rapidinho aqui para vocês. Olha só, verdadeiro ou falso aqui, 3 perguntinhas. Então está dizendo aqui, né, que o arremesso requer muita força para o lançamento, com a maior distância possível. No arremesso de peso, a bola de metal tem cerca de 4 a 7 e deve ser lançada dentro de um círculo, né? Dentro de um círculo, após o competidor girar sobre o próprio corpo. Responda se isso é verdadeiro ou falso. E aí, gente, o que vocês acham? É verdadeiro, né? Não. Se liga aí, galera, para responder, né? É muito importante que você se oriente aí, perceba essas questões. Então a gente sempre coloca questões aí para vocês. Próxima questão aí, a gente vai trazer aqui rapidinho. É da gaiola que sai o lançamento do martelo, uma bola de metal conectada a um cabo de aço. É verdade? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Presta bem atenção, beleza? Responda verdadeiro ou falso. Lançamentos são ações motoras que prendemos o implemento para poder executar o movimento. No lançamento, a gente prende o objeto para poder lançar. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, então a gente termina a nossa aula por aqui, ok? Se liga aí que a gente tem sempre um desafio para vocês. Respondam as questões, ok, galera? Um forte abraço e até mais!